Boa noite a todos. Deus possa estar com você nessa noite. Obrigado porque você pôde estar aqui e Deus está muito feliz com a sua presença. Hoje eu irei tratar de um tema bastante importante, tenho estudado muito, por sinal, que é sobre a estratégia de Satanás nos últimos dias. A igreja precisa estar preocupada com esse assunto, porque ele diz respeito ao nosso adversário. Será que de fato nós conhecemos mesmo o nosso adversário? Será que realmente conhecemos o nosso adversário? Geralmente, um time de futebol, quando ele vai enfrentar um outro time adversário, ele estuda bastante aquele time. Não só acontece na área de futebol, mas também na área de lutas, né? Os adversários, o oponente, ele estuda bastante o outro oponente, tenta perceber os seus pontos fracos, em que ele tem dificuldade e assim sucessivamente. Diversas vezes a gente vê por aí notícias, né, de times estudando outros times para ali saber quais são os seus métodos de jogo e suas metodologias ou filosofias com relação ao seu estilo de jogo, ao seu estilo de luta. É levantado planilhas e entendimentos a respeito deste assunto. Mas, queridos, para nós cristãos, para nós vencermos Satanás, como cristãos, nós precisamos conhecer as suas táticas de engano para assim sairmos vitoriosos. Será que de fato conhecemos Satanás? A maioria dos cristãos, a maior parte da igreja, não conhece ainda o seu adversário. Na verdade, muitas das vezes, muitos cristãos não conhecem nem as suas doutrinas da igreja. Mas nós precisamos nos atentar a isso. Nós precisamos conhecer mais sobre isso. Essa deve ser a nossa preocupação. Por que deve ser a nossa preocupação? Porque isso diz respeito à nossa salvação. Nós precisamos entender e saber lidar com quem estamos lutando, com quem estamos guerreando, com quem é de fato a nossa luta. Devemos lembrar sempre que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso irmão, mas sim contra ideologias que podem influenciar profundamente a nossa mente. Porque quando Satanás ele consegue atrair a nossa mente para algo que é material, para algo que é passageiro, para algo que aos olhos humanos parece ser um pouco ali brilhante, ele consegue dominar tudo. Sabe o que é que fez brilhar? Sabe o que foi que Satanás fez brilhar para Eva? Sabe o que foi que Satanás fez brilhar para Eva? Alguém pode me dizer? Foi uma? Exatamente. Eu perguntei isso uma vez na igreja, alguns falaram maçã. Quem disse que é maçã? Está escrito na Bíblia? Não. Mas Satanás ele fez brilhar para Eva uma fruta que conduziu ela ao pecado. Pergunto, será que o engano de Satanás mudou de lá para cá? O que é que ele faz brilhar hoje diante dos nossos olhos? O que é que ele faz brilhar hoje diante dos olhos das pessoas? Para prender a atenção delas ali. Isso deve ser também a nossa preocupação. Para conhecermos o nosso adversário, nós precisamos analisar algumas características do nosso adversário. O Evangelho de João, no capítulo 8 e o verso 44, temos uma descrição bastante interessante, uma das descrições bastante interessantes a respeito de Satanás. É bem verdade que nós não deveríamos estar estudando sobre Satanás aqui, né? Mas sim sobre Jesus. Mas eu quero frisar que é importante conhecermos o nosso adversário. Por que é importante conhecermos o nosso adversário? Porque Jesus lá, há mais de 2000 anos atrás, conseguiu vencê-lo. Se ele conseguiu vencer, é porque com ele nós também conseguimos. João 8,44, na minha Bíblia, diz assim: Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino ou homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há o quê? Verdade.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Observe que isso é muito ao contrário do que o próprio Jesus, lá em João 14, verso 6, o que Jesus diz lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade é o quê? A verdade é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. A mentira também é uma pessoa. E quem é essa pessoa? É o próprio Satanás. Quando nós compactuamos com a sua mentira, quando nós espalhamos mentiras, nós estamos nada mais, nada menos que nos aliando ao próprio Satanás. Muitas das vezes nós nos aliamos ao nosso adversário e a gente nem percebe. Esse texto ele é rico em detalhes. Observe que desde o princípio, ou seja, desde que quando ele foi criado, já havia um combate espiritual no céu. E o livro de Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7 a 9, descreve esse combate. Isaías, capítulo 14, descreve qual era a intenção por trás daquele combate. Observe, ele nunca se firmou na verdade. E geralmente, quando a mentira ela se espalha, quando a mentira ela se instaura, o que é que ela causa? Prejuízos, consequências, desastres, muitos desastres. Quantas famílias hoje não são destruídas por conta da insegurança, por ser implementado nela no seio familiar a mentira. Geralmente, quando a mentira ela é semeada no seio familiar, e um dos objetivos primordiais de Satanás é destruir a base da sociedade. Qual é a base da sociedade? A família. O que é que ele quer colocar na família? A sua maior arma, que é a mentira. Mas vamos continuar estudando e vamos continuar analisando. Eu poderia ficar a noite toda aqui frisando com vocês apenas esse versículo, mas eu tenho alguns outros versículos para mostrar. Agora, como é que ele vai usar isso ao seu favor? Como é que Satanás ele vai usar isso ao seu favor nos últimos dias, que é nos dias que nós estamos vivendo? O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós temos ali o sermão profético de Jesus. Gostaria de analisar apenas 2 versos desse sermão que Jesus faz. Mateus, capítulo 24, verso 5, eu vou apresentar um outro verso com vocês também. Jesus diz assim, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aí é uma verdade ou é uma mentira que Satanás vai efetuar? Uma mentira. Por quê? Porque ele vai se passar por Cristo. Ele vai se passar por Cristo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai enganar a muitos. Geralmente, quando a gente mente para alguém, a gente está fazendo o que com aquela pessoa? Enganando. Observe como é que Satanás ele se utiliza da sua arma principal. E olha só o que diz o verso 24. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o verso 24, ele diz assim, Jesus continua dizendo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, observe a palavrinha aqui, enganar, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Agora olha só, essa pessoa, ela não só se passará por Cristo, mas ela também fará o quê? O que Cristo fazia? Sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Satanás, ele vai aí imitar o que Jesus fazia lá no seu ministério. Pergunto para vocês, Satanás ele tem poder para ressuscitar pessoas? Não, Satanás ele não tem esse poder, mas ele tem o poder de se passar por uma pessoa. Ele tem o poder de se transformar em uma pessoa que já morreu. Outro detalhe, Satanás no verso 5 que a gente leu,
No verso 5 que a gente leu, aqui ele não faz nenhum sinais e prodígios, mas no verso 24 ele faz sinais e prodígios. Outro detalhe que eu gostaria de frisar com vocês, agora vamos para o livro de Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 7. Como ele vai agir? Já descobrimos ali as características de Satanás, já descobrimos ali os seus pontos fortes. E nós vamos agora entender os seus pontos fracos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 7. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 7. Gostaria de ler 2 versos também desse mesmo livro com vocês. Aliás, 3, que é a continuação. Ele diz assim, ó: porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Observe, o mistério da iniquidade, o apóstolo Paulo fala que ele já está em ação. Só que a ação de Satanás, ela não consegue ali ter o seu ápice. Por que ele não consegue ter o seu ápice? Porque alguém está detendo ele. Ou seja, Satanás está apenas esperando aquele que o detém. Eu pergunto para vocês, quem é esse que o detém? Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, o verso 3. Gênesis, capítulo 6 e o verso 3. Gênesis 13, o verso 6. Gênesis não vai aparecer aqui no telão, mas eu gostaria de frisar esse texto com vocês. Tem muitos textos aqui também. Gênesis capítulo 6, o verso 3 diz assim na minha tradução: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Pergunto para vocês, qual é o objetivo do Espírito Santo? É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O objetivo do Espírito Santo é convencer o ser humano e fazer com que ele entenda as verdades de Deus. Tanto que em 1 João capítulo 5, verso 6, o Espírito Santo é a verdade, inclusive uma das colunas da verdade. Observe, o oposto de Satanás, que é a mentira. Então, o Espírito Santo ele vai permanecer para sempre na terra? O verso 3 diz que não. Porque é o Espírito Santo que está trabalhando. Haverá um momento no fim, um pouquinho antes do fim, ao aproximar-se a volta de Jesus, em que o Espírito Santo ele terminará a sua obra aqui na terra. E Jesus lá no santuário também terminará a sua obra de intercessão. Nesse exato momento é que Satanás ele vem com o ápice do seu engano. E o que é que Satanás vai fazer, queridos? Preste atenção agora. O que diz a continuação? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 agora. Verso 8, olha só. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Grava essa palavrinha vinda. Ela se refere à volta de Jesus. Vamos lá para o outro texto, verso 8 agora. Aliás, verso 9. Olha só. A vinda de quem? A vinda desse perverso. Quem é o perverso? Satanás. A palavra do grego para a vinda é parousia. A mesma palavra que aparece para a volta de Jesus também aparece para Satanás. O que isso quer dizer, Adilson? Isso quer dizer que Satanás ele vai imitar o quê? A volta de Jesus. Esse será um dos maiores enganos de Satanás. É imitar a volta de Jesus. Olha, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Não é a mesma característica que Jesus apresentou lá em Mateus capítulo 24 e o verso 24? Sinais e prodígios, e maravilhas, e etc, e etc. Vocês sabem por que nós não devemos basear a nossa fé, a nossa crença em milagres, curas? Vocês sabem por quê? Sabe ou não? Bora lá em Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Por que nós não devemos basear a nossa fé em milagres, em curas?
Olha o que Jesus fala, Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Por que nós não devemos basear a nossa fé, a nossa crença, a nossa espiritualidade em prodígios, curas e milagres? Olha o que diz aqui na minha Bíblia, olha o que diz na sua Bíblia também. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Verso 22 diz assim, muitos naqueles dias hão de me dizer, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fazemos muitos milagres. O que Jesus vai dizer? Então lhe direis explicitamente, apartai-vos de mim, malditos. Aprenderam agora por que não devemos basear nossa fé em milagres? Porque os milagres, eles não salvam. Os milagres são evidência do poder de Deus, mas isso não quer dizer que Satanás também não efetue milagres, porque o próprio Cristo falou que ele faria milagres. A nossa fé, ela tem que ser baseada onde? Na palavra de Deus. E pergunto para vocês, o que é a palavra de Deus? De acordo com João, capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, e Jesus fala, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Então ela deve ser a fonte da nossa fé. Mas vamos voltar para o texto que eu acabei de mencionar com vocês. Jesus, ele vai imitar a volta de Jesus. Agora pergunto, mas Satanás, ele não é onipresente, apenas Deus é onipresente. Apenas Deus pode entrar em todos os lugares. Satanás, ele não pode estar em todos os lugares, certo? Satanás, ele não pode estar em todos os lugares, por isso ele não pode estar em todos os lugares. Como ele vai fazer isso? Como é que ele vai imitar a volta de Jesus? Porque, de acordo com Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que Jesus, quando ele vier, todo olho verá. Mas Satanás, ele não pode ir em todos os lugares. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui já ouviram falar em holografia? Você sabe o que é isso? É uma holografia de um coração. Essa técnica, ela já vem sendo desenvolvida, né? E a holografia é frações de luz que refletem exatamente tanto uma pessoa, como também pode ser também um órgão de uma pessoa. É desenvolvida para apresentar grandes seminários, e a holografia, ela pode jogar em tamanho real. Dentro dessa igreja uma praia, ou a praia de Copacabana ou qualquer outra praia. Então Satanás, ele sabe de que é essa imagem aqui? George Floyd. Vocês já sabem quem é, né? Do homem negro que foi morto por policial nos Estados Unidos. Morto injustamente. Essa aqui é uma holografia em tamanho grande de George Floyd. Olha as pessoas aqui do tamanho da holografia. O que Satanás é mesmo? Satanás é mentiroso. Satanás, ele é mentiroso e nele não está a verdade. O que ele vai usar? A mentira. Ele vai fazer com que a imagem da volta de Jesus apareça em todos os lugares, em todo o mundo. Por quê? Porque Satanás, ele só pode estar em um lugar só. Em um lugar só. Observe que a tecnologia e todos os meios, Satanás, ele vai utilizar ao seu favor. Satanás, ele vai utilizar ao seu favor. Mas nós não vamos ser enganados, porque o povo de Deus, ele conhece o seu pastor. Observe. Olha o que a senhora White diz no livro Eventos Finais. Gostaria que vocês lessem comigo esse texto. Olha o que ela diz. À medida que se aproxima o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, agentes o quê? Agentes satânicos são impedidos por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará a Jesus Cristo. É o mundo, e o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. O mundo que rejeita a palavra de Deus, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser enganados e vão ser persuadidos. Por quê? Porque Jesus, ele vai imitar, porque Satanás, ele vai imitar a volta de Jesus. Mas eu gostaria de ler outro texto com vocês. Olha que a senhora White fala.
ainda no mesmo capítulo, aliás, ainda no mesmo livro, livro diferente. Primeiros Escritos, página 87. Olha o que a senhora White diz. Vi que os santos precisam ter a alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras, pela Bíblia. Precisam compreender o estado dos que? Por que eles precisam compreender o estado dos mortos? Olha o que ela diz. Pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais declararão que o sábado que foi mudado, bem como outras doutrinas não bíblicas. Eles farão tudo ao seu alcance para despertar simpatia e operação milagres diante deles para confirmar que o declaram. O que o povo de Deus precisa saber? Precisa conhecer profundamente a respeito da doutrina da morte, a respeito da doutrina do sono da morte. Poucos compreendem essa doutrina, porque poucos estudam ela. Mas a Senhora nos adverte a abrirmos os nossos olhos e os nossos corações. Por quê? Porque Satanás ele não vai ressuscitar pessoas mortas, mas ele vai personificar pessoas que já morreram da sua família. E o que é que ele vai fazer? O que Satanás vai fazer? Ele vai trazer uma pessoa que vocês amam da sua família diante de vocês. E essa pessoa da sua família que vocês amam, eles vão contradizer os ensinos bíblicos. Vão falar que o sábado foi mudado para o domingo, porque Jesus confirmou isso, dizerão eles. Eles vão dizer também que a salvação, você precisa entender que a salvação é apenas por obras. Você precisa fazer caridade, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Satanás também ele vai tentar insuflar na sua mente através de um parente que você ama, de que a Bíblia precisa ser atualizada, de que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, de que a Bíblia contém a palavra de Deus, apenas não é. Mas nós aprendemos na Bíblia que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Precisamos ficar atentos, queridos, porque o tempo do fim nós já nos encontramos no tempo do fim. O tempo de angústia ele se aproxima. Mas que possamos seguir o conselho da Senhora White e o conselho bíblico de Jesus. Santifica-os na verdade. Estudem a Bíblia, para que vocês não sejam enganados. Por quem? Pelo nosso maior adversário. O que é o nosso maior adversário? Eu tenho certeza que não é nem o irmão da igreja que você convive no seu ambiente espiritual ou no seu ambiente social. O maior inimigo de nossas almas é o próprio Satanás. É o próprio Satanás. Que possamos, assim como Jesus, vencê-lo, tendo como a sua maior fraqueza. Qual é a maior fraqueza de Satanás? É a palavra de Deus. O que Jesus fazia diante de toda a tentação de Satanás? Em Mateus capítulo 4. O que Satanás falou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus disse? Está escrito, não só de pão viverá o homem. Diante dos erros doutrinários, que possamos fazer assim como Jesus. Falar, está escrito. Está escrito. Que Deus possa cuidar de nós. Que Deus possa cuidar de vocês. Que Deus possa não só cuidar de vocês, mas da sua igreja nos 4 cantos do mundo. Que nós possamos estudar afinco a verdade de Deus. Que possamos crer piamente que Cristo de fato voltará. Mas Ele não vai... nós precisamos entender bem que Cristo ele não vai voltar da forma que Satanás pretende colocar como que Ele volte. Por quê? Porque Deus ele não pisará nesta terra. E Satanás ele vai pisar nessa terra. Que possamos estar atentos à verdade de Deus. Que possamos compreender mais as doutrinas que a Bíblia nos apresenta. Que possamos estudar diariamente, constantemente, perseverantemente a palavra de Deus. Amém? Gostaria de orar com vocês nesse momento. Gostaria que vocês se colocassem de pé.
Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado porque nesta noite nós aprendemos que nós temos a Tua Palavra em mãos. Para que nós não sejamos enganados, nós precisamos estudá-la, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento. Obrigado porque ela nos revela, ela se revela para nós como a Palavra de Deus. Ó Deus, cuide do Teu povo que em muitas das vezes se encontram fracos na fé, sentem dificuldade para estudar a Tua Bíblia, para estudar a lição, para cantar louvores a Ti, para vir até a Tua casa. Que o Senhor possa, Pai, querer ajudar essas pessoas. Que Teu doce Santo Espírito atue no coração dessas pessoas. Ó Deus, cuide também, Pai querido, das pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Que o Senhor envie hoje para alcançar essas pessoas, para que elas venham entender de que de fato se trata o grande conflito entre o bem e o mal. E nós que estamos aqui, Pai querido, fortaleça a nossa fé. Nos conduza sempre ao caminho eterno. Cuide de nós, perdoe nossos pecados. Tudo isso te pedimos e desde já agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus os leve em paz e segurança para os seus lares. E que Deus cuide de vocês nesta noite e durante a semana que se inicia.